Olá, pessoal, todos bem? Espero que estejam bem, estejam com saúde. E mais uma vez estamos juntos para mais um Evangelho do GEAFA, nosso bate-papo semanal. Hoje, segunda-feira, 26 de julho de 2021, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lei da destruição. Esse é o nosso tema do bate-papo de hoje. Primeiro agradecendo a todos que estão acompanhando esse vídeo, esse bate-papo. Agradecendo também a todos que continuam interagindo conosco no GEAFA, através do nosso canal no YouTube, acompanhando o nosso conteúdo, também nossos conteúdos das redes sociais, do Facebook, do Instagram. Acompanhem, comentem, deixem seu like, participem, peçam auxílio, comentem, sugiram, critiquem. É muito importante para nós toda essa interação nesse mundo tecnológico que hoje nós temos, para que a gente possa continuar evoluindo sempre e melhorando o nosso conteúdo, o nosso trabalho, né? Nosso trabalho é conjunto e a participação de todos é fundamental para que a gente possa entender sempre o caminho e melhorar sempre nosso trabalho, nossos estudos e também atraindo mais gente num conteúdo que seja de interesse de todos. Eu sempre esqueço de me apresentar, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Igor, um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. E agradecemos também a todos que participam da nossa campanha perene neste ano, né? Que é a campanha de doação de alimentos, doação de roupas, principalmente nesse período de frio, com cada vez, infelizmente, mais pessoas aí em condição de moradia de rua, ou também em comunidades carentes, né, com condições precárias de moradia. A gente sabe que a gente precisa cada vez mais estender as mãos, não por ninguém, isso é pelo coração de cada um, né? Sabemos da nossa obrigação de ajudar o próximo, somos todos irmãos e todos precisamos conviver com o mínimo de dignidade e com o mínimo de justiça, né? Então, muitas vezes a gente sabe que cada um tem que passar por aquilo que precisa passar, para aprendizado, a gente sabe que muitas vezes são escolhas, né? Antes das pessoas encarnarem, escolhem certas condições, mas cabe a nós, a cada um de nós, atenuar o sofrimento, pois somos todos espíritos, irmãos, filhos do Criador, filhos de Deus, e cabe a cada um de nós atenuar o sofrimento de nossos semelhantes e de nossos irmãos. Então, o que pudermos fazer, né, naquela sobra que a gente tem, todo mundo tem no armário, né, claro, roupas em boas condições, agasalhos que a gente nem sequer lembra que tem, né, cobertores, se a gente puder doar, ou se a gente puder comprar também para doação, alimentos, né, sempre lembrando da boa qualidade daquilo que a gente doa, né? A gente tem que doar aquilo que nós usamos ou que usaríamos, lembrando sempre que todos somos iguais, não é porque uma pessoa está em condição de rua ou em condição menos favorecida do que nós que ela deve usar nossos restos, né? A gente tem sempre que doar aquilo que nós usaríamos, aquilo que nossos filhos usariam, lembrando sempre da dignidade humana, e a gente tem que sempre lembrar desse conceito. Então, lembrando também das nossas atividades do GEAFA, por enquanto ainda no trabalho 100% remoto, a gente espera em breve aí poder anunciar novidades, quem sabe aí para o segundo semestre a gente consegue um retorno gradual às nossas atividades presenciais, mas isso
é uma conversa para daqui a alguns dias, algumas semanas, certamente adianto que vem novidade por aí, tá bom? Então a gente lembra que por enquanto no nosso trabalho 100% remoto, nós fazemos esse bate-papo semanal, esse que nós chamamos de Evangelho do GEAFA, que vai ao ar toda segunda-feira às 20h15, no nosso canal no YouTube. Também publicamos nas nossas redes sociais. E também na quarta-feira, a partir de 13h30, vai ao ar o Momento Intimista com Jesus, que também é um bate-papo um pouquinho mais curto. E na sexta-feira, às 13h30, vai ao ar o Momento Intimista com Jesus Kids, especialmente para as crianças e para o início da evangelização infantil. E também postamos alguns outros conteúdos nas nossas redes sociais e também os trabalhos que nós realizamos. Todos os dias, a partir de 21 horas, nos unimos, cada um na sua casa, em orações e vibrações pelo planeta. Sintam-se convidados a participarem dessa corrente. E às segundas e quintas-feiras, a partir das 21h15, nós fazemos trabalho de vibrações também, cada um de sua casa, vibrações para pedidos que recebemos, de conhecidos ou não, que pedem por eles, por familiares, por pessoas que estejam sofrendo de alguma forma, por qualquer motivo, às vezes por um ânimo, por um momento difícil que as pessoas estão passando. Então, contem com o GEAFA, escrevam nos nossos canais, nos procurem, entrem em contato com os conhecidos de vocês. Nós teremos imenso prazer em poder auxiliar naquilo que for possível e naquilo que nos for permitido. Então, a gente está aqui à disposição. Contem com o GEAFA, contem com a nossa dedicação nesse momento, pois foi o trabalho que nós escolhemos e certamente esse grupo não está reunido por acaso, como nada nessa vida é por acaso, não é mesmo? Então, antes da gente começar a adentrar o tema de hoje, vamos fechando os nossos olhos, buscando a conexão com o plano espiritual, com nossos mentores, amigos de luz que nos ajudam nessa existência. Agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos novamente, pela oportunidade de falar em nome do GEAFA, pela oportunidade de falar dos ensinamentos de Jesus. Gratidão a Deus por esta possibilidade, por estarmos aqui encarnados e no cumprimento daquilo que viemos buscar, daquilo que viemos corrigir, daquilo que viemos evoluir. Estejamos amparados neste momento, com muita luz, com muita alegria, com muito amor, muita inspiração. Que todos tenham uma semana de luz, de paz, de muita proteção e principalmente muita gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a lei da destruição, é o tema de hoje. A lei da destruição, para quem se interessar em estudar um pouco mais profundamente o assunto, a gente encontra no capítulo 6 da parte 3 do Livro dos Espíritos, questões 728 a 765. Então, nesse capítulo, a gente fala sobre a destruição necessária, a destruição abusiva, a gente fala sobre os flagelos destruidores, a gente fala sobre as guerras, a gente fala sobre o assassinato, a gente fala sobre a crueldade, a gente fala sobre duelos, a gente fala sobre pena de morte. Então, são assuntos que nós abordamos, assuntos que são abordados pelo Livro dos Espíritos,
nessas questões 728 a 765. Para a gente poder, a gente tem feito ultimamente, a gente tem compartilhado algum conteúdo nas nossas telas, né? Não tem por que vocês ficarem me vendo aqui, né? O interessante é o conteúdo e o aprendizado. Eu separei um material encontrado na internet, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que a gente pudesse comentar um pouco sobre isso. Não vou falar sobre todas as partes, vou pular algumas e a gente vai conversando sobre aquilo que for mais necessário. Então vamos lá, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espero que todos estejam enxergando bem. Vamos lá. Então, quando a gente está falando de lei de destruição, a gente está falando também de transformação, né? É o processo do homem, é um processo necessário, é um processo natural, é um processo natural de regeneração, né? Para que a gente possa reconstruir alguma coisa, para que a gente possa evoluir algo, a gente precisa passar pela destruição, né? Destruição, a gente tem na nossa mente algo negativo, né? Quando a gente fala de destruição, e não necessariamente é algo negativo, mas sim algo necessário para o prosseguimento da evolução do homem, da própria espécie, enfim, de todas as espécies. O mais importante é a evolução espiritual. Então, a gente também fala de transformação, ao invés de falar em destruição, né? Então, na etimologia da palavra destruição, a gente encontra os significados de desfazer, de desmanchar, demolir para transformar, tá? Então, é como se a gente estivesse falando de uma construção antiga, de uma construção que não se sustenta mais, né? Então, uma construção cheia de problemas. Então, a gente, ao invés de tentar construir, de tentar reformar algo que não é mais possível, a gente vai destruir, a gente vai demolir aquela construção para construir algo mais novo, algo mais próprio para o local, para o período, e algo mais seguro para quem ali vai conviver. Então, a gente tem que pensar neste lado positivo, aquela construção, né? A gente pensando numa casa antiga, numa casa condenada por não ter mais um problema de estrutura, aquela casa antiga, durante um período, ela foi útil naquele lugar, ela acolheu pessoas que ali moraram, ela teve histórias de vida ali dentro, mas neste momento ela não tem mais serventia, ela é um risco para alguém que pudesse morar ali, né? Ela não consegue mais ser uma construção útil. Portanto, demole-se aquele imóvel e constrói-se algo com mais condições, algo mais novo, algo mais moderno, e que possa, a partir deste momento, trazer novas histórias, acolher outras pessoas e seguir mais naturalmente e mais oportuno para o momento. Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar na destruição, na transformação. Então, eu sei que esse slide está um pouquinho difícil de ver mais à distância, mas a gente vai conversando aqui. Então, por que se justifica a lei da destruição? É preciso que tudo se destrua para que renasça e se regenere, né? O que chamamos de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria de algo ou de alguém, né? É isso que nós estamos falando, né? Então, a destruição, por exemplo, a gente vê na cadeia alimentar. Então, existe a necessidade dessa destruição, existe a necessidade de que seres vivos se alimentem de outros seres vivos. Para quê? Para que se mantenha o equilíbrio de reprodução, o equilíbrio entre as espécies, para que uma espécie
não acabe tendo mais seres do que o necessário, e utiliza-se também os despojos do invólucro exterior, ou seja, imagine vocês se a nossa carne, nosso corpo, e não estou falando só dos homens, estou falando de todos os seres vivos, não desaparecessem, não fossem destruídos, não se transformassem, né? Então chegaria um momento em que o mundo não daria mais conta de ter um equilíbrio dentro de físico, né? Fisicamente, não teria mais espaço para todos os seres vivos que ali habitassem. Então, é necessário que esses corpos, ou até a gente está falando de vegetais, a gente fala também de minerais, de alguma forma eles têm que desaparecer, né? Porque senão não teríamos um equilíbrio do mundo. E quando a gente fala desaparecer, a gente está falando de transformação. Por isso que hoje se fala muito da reciclagem, né, de lixo, ou seja, você transforma o lixo em um novo material, né? Então, o equilíbrio é necessário para a lei da conservação, para a nossa própria conservação, conservação de todos os seres vivos que aqui estão hoje. Se a gente não tem um equilíbrio, a gente deixa de conservar o próprio planeta e a gente deixa de conservar a própria vida dos seres vivos que aqui hoje convivem. Obviamente, como tudo, a lei da destruição é proporcional, a necessidade da lei da destruição é proporcional ao estado atual da evolução, tanto do planeta como dos seres que nele habitam, né? Então, quanto mais o adiantamento for mais próximo do físico, do material, a lei da destruição torna-se mais necessária. A partir do momento que você evolui do material para o espiritual, cada vez menos é necessária a lei da destruição. Imaginem os mundos mais evoluídos onde haja pouca matéria densa, né? Então a necessidade da destruição é infinitamente menor, né? Então, até porque o espírito é indestrutível, o princípio inteligente é indestrutível, então não há necessidade nos mundos menos densos e menos materiais de tanta destruição, porque a própria matéria existente nesses mundos era menos densa, ela é mais delicada. Então, a destruição torna-se menos necessária, né? É, o direito à destruição é sempre vinculado à necessidade de prover o nosso sustento e a nossa proteção, né? Então, a gente não pode abusar desse direito que a gente tem. Para a nossa vida, a gente pode destruir e transformar aquilo que seja necessário para a nossa própria conservação. A partir do momento que a gente abusa, deixa de ser um direito e se torna uma violação à lei de Deus, pois a lei da destruição, como todas as outras leis divinas, ela é perfeita. Mas quando a gente passa do ponto, a gente não está mais falando de uma lei, a gente está falando de um abuso, de um erro do homem, né? E aí temos os flagelos naturais, que ajuda o homem a progredir, né? Quando o homem ignora outros meios, vai ser através de flagelos naturais, né? Os flagelos podem e costumam modificar as condições de uma região e beneficiam gerações futuras, né? Mas isso a gente não costuma ver de imediato, né? A gente olha sempre pelo olho do egoísmo, a gente olha sempre pela nossa concepção. Então, onde a gente enxerga uma tragédia naquele momento, em gerações futuras pode ser, e geralmente costumam ser, grandes bênçãos e grandes transformações que fazem com que gerações futuras possam viver naquele local em alguns anos ou até mesmo em alguns séculos, né? E esses flagelos muitas vezes são oportunidades de exercício da inteligência, de demonstração de paciência e de resignação. Acho que nem preciso falar muito sobre o momento que a gente está vivendo, né? Então tá aí, é, a gente precisa exercitar tudo isso, né? Inteligência, paciência, resignação, né? Mas claro que muitas vezes esses flagelos naturais
são frutos da própria imprevidência humana. A maioria deles, na verdade, né? Quando a gente vai atrás de um fenômeno natural, que a gente chama de natural, a gente tem por trás bastante tempo de imprevidência dos próprios seres que ali habitam, no caso, aqui na Terra, imprevidência dos seres humanos, né? E aí, do lado esquerdo, a gente tem situações que eu falei um pouco atrás ali, que são comentados no livro dos Espíritos. A gente fala sobre a guerra, sobre o assassinato, sobre a crueldade, sobre a pena de morte, né? A guerra demonstra o estado inferior atual do mundo. Ela pode ser necessária, e foi necessária, a gente sabe que muitas guerras acabaram trazendo liberdade e progresso, e a guerra, obviamente, deixará de existir quando os homens compreenderem a justiça e respeitarem as leis de Deus. Então, quando a gente fala que a guerra trouxe situações positivas, é porque, infelizmente, o homem precisou de algo tão negativo como uma guerra para conseguir evoluir. Quando alcança-se um determinado nível de evolução, todos os povos se tornam irmãos e não há mais a menor necessidade de um conflito bélico, né? Então a gente também fala do assassinato. Aquele que comete assassinato sempre interrompe uma oportunidade, seja uma oportunidade de expiação, uma oportunidade de provas, seja até uma missão, né? Então, o assassinato pode ser atenuado pela própria lei da conservação, quando a gente fala em legítima defesa, por exemplo. Mas a gente tem que lembrar sempre que a legítima defesa é uma instituição da lei humana, né, que buscou atenuar por algum motivo de defesa, onde absolve-se até alguém que comete um homicídio, porque defendeu a sua própria vida. Mas, no livro dos Espíritos, a gente encontra o comentário dos Espíritos dando conta de que sempre é possível você defender a sua própria vida sem precisar atacar a vida de um irmão. Então, você pode se defender, isso é a própria lei da conservação, mas você não tem o direito de tirar a vida de um irmão. Pode ser uma atenuante, mas a gente deve sempre lembrar que a gente não tem o direito a tirar a vida de um irmão ou de qualquer ser, pois nós não temos a capacidade de criar. Então, se a gente não tem a capacidade de criar, a gente também não tem o direito de destruir aquela vida, né? Lembrando sempre que há um componente de crueldade na destruição, e isso é o equívoco, né? A destruição pode ser uma necessidade, mas nunca com crueldade, né? A crueldade é uma entrega do próprio ser aos seus instintos brutos e a falta de desenvolvimento do seu senso moral. Então, a gente lembra de um exemplo de guerra, por exemplo, né? Então, muitas vezes a pessoa foi obrigada a participar de uma guerra pelos comandantes de uma nação, e muitas vezes naquele meio de conflito, né, de destruição para todo lado, acaba se tirando a vida de irmãos, mesmo você não tendo a menor objetivo de ali estar. Mas quando você é cruel e faz de forma cruel as missões que lhe são dadas, aí já deixa de ser uma obrigação, né? Você deixa de ser obrigado a estar ali, você, na verdade, está fazendo pelo seu próprio instinto, né? E aí a gente chega também na pena de morte, que a gente já teve, a gente vê a olhos bem claro, né, a evolução humana quando a gente fala sobre pena de morte, né, em tempos mais remotos, a pena de morte muitas vezes acontecia na maioria dos casos com intensa crueldade. Hoje existem regras um pouco mais rígidas para a aplicação de pena de morte em alguns países que ainda aplicam, mas a maioria dos países já não trabalha mais com pena de morte, porque entende-se que não é um direito humano tirar a vida de um irmão, seja por qualquer ato
equivocado cometido por um irmão. A gente não tem essa capacidade de julgamento, nem a capacidade de ser Deus, né? Entre aspas, já que a gente não pode tirar uma vida que nós não conseguimos criar. Então, a pena de morte, ela evidencia o atraso da sociedade. Há outros meios de se preservar a sociedade dos perigos, né? Há outras formas de punição e reeducação, e ela fecha as portas do arrependimento, né? A gente não pode dizer que todos que cometem crimes, cometem equívocos, não podem se arrepender. A gente tem que dar esse direito a todos os irmãos, porque nós, em nosso caminho de evolução, certamente já praticamos atos que hoje muito mais atrozes do que a gente hoje aponta o dedo para alguns irmãos que ainda estão num outro caminho. Então, no Livro dos Espíritos, diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. O que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. E aí a gente vem com exemplos nesses próximos slides de destruição abusiva, né? Então a gente tem aí as conhecidas por todos, as bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima, né? Onde o Japão, na Guerra Mundial, foi atacado pelos países contrários, né? E foram lançadas essas bombas que destruíram esses locais e causaram por muitos anos, ainda danos a pessoas por causa da radioatividade dessas bombas atômicas, né? Essas bombas nucleares. Então, obviamente, você numa guerra, você ataca, se defende, mas essas bombas destruíram, tiraram a vida de milhares de pessoas, né? De centenas de milhares de pessoas, e ainda destruíram gerações futuras, né? Destruíram praticamente um país que teve que se reconstruir e trouxe inúmeras sequelas a pessoas que ali viveram depois. Então, a gente não pode chamar isso de uma destruição natural, é um completo abuso do direito de conservação. E aí a gente tem na parte superior aí esses peixes mortos, né, causados certamente por poluição de águas, que também é uma destruição abusiva por conta de atitude do próprio homem. A gente tem aí matas queimadas, a gente tem aí pessoas cortando árvores, né, e a gente tem aí uma cidade destruída, provavelmente por um ataque de bombas, enfim. Que são exemplos de destruição abusiva. Então, a destruição abusiva ultrapassa a necessidade, mostrando a predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual, sendo o homem responsável pelos abusos que tenha cometido, comete ou virá a cometer. Então, deixa de ser natural, passa-se do ponto, e aí a gente está atendendo aos nossos instintos mais primitivos, né? E a gente tem aí mais um exemplo. Essa foto é de Mariana, lá em Minas Gerais, quando houve o rompimento da barragem da Vale, e que tirou a vida de muitas pessoas e destruiu famílias, destruiu propriedades e destruiu aí a encarnação de muitas pessoas. Então, por conta de ganância, por conta de abusos financeiros, pessoas aí pagaram o preço da irresponsabilidade e do abuso. Então, a gente tem mais um exemplo, né? Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais, por exemplo, não destroem mais do que necessitam, mas sim o homem que tem o livre-arbítrio destrói sem necessidade. O prazer da caça, por exemplo, é abusivo. Então, quando a gente fala da caça, por exemplo, para a alimentação do homem primitivo, era uma total necessidade. Em alguns locais ainda, alguns povos mais que convivem de uma forma um pouco mais
digamos, junto à natureza, ainda é necessária a caça, a pesca, né? Então, para a própria alimentação, como os próprios animais fazem, né? Como todos os seres vivos que necessitam de outros seres vivos para se alimentar. Mas já a caça, e aí a gente vê um rinoceronte aí tendo seus chifres aí cortados, aí é um completo abuso. E aí esse slide que mostra o homem, né, mostra um homem primitivo, supostamente primitivo, aí com um espetinho, né, assando a terra que ele próprio convive. Né? Muitas vezes é isso que a gente faz, e mesmo sem se dar conta disso. E aí a gente tem exemplos de destruições naturais, que são fenômenos da natureza. Claro, muitas vezes causados pela própria imprevidência humana, mas aí são fenômenos de forças naturais e que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Então, a destruição é uma lei natural, porque precisamos renovar e aperfeiçoar todas as espécies. Se mantivéssemos eternamente o nosso corpo físico, não haveria o melhoramento dos seres vivos. Isso a gente está falando da própria questão da medicina. Ela não evoluiria se não houvesse, por exemplo, desencarne das pessoas, né? Para que haja equilíbrio ecológico, uma espécie destrói a outra para sobreviver. E a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode entender que um ser atacando o outro não seria uma lei divina, mas se é uma lei natural, ela é de Deus. Então, a gente fala sobre a alimentação de carne, aí é uma questão um pouco mais específica, né? Mas acho que vale a pena a reflexão de cada um. Na época, no Livro dos Espíritos, há pergunta sobre isso, sobre alimentação animal para o homem, e na resposta, lá em 1857, lembrando que a gente tem que pensar no contexto histórico e daquele momento, havia a necessidade da carne nutrir a carne, pois poderia haver o perecimento humano, né? Então, a lei da conservação impunha ao homem essa necessidade. Mas, hoje, a gente já tem outros movimentos que já falam da alimentação vegana, da alimentação vegetariana. Não vou entrar nesse mérito, acho que é uma outra questão, mas, obviamente, cada evolução, à medida que o homem evolui, menos necessidade da alimentação densa. Então, menos necessidade também da alimentação animal. Mas é algo que a gente tem que fazer sempre passo a passo, lembrando ainda das necessidades e do nosso estado de evolução neste momento. Então, a destruição natural são aquelas que ocorrem na natureza, tendo em vista a transformação, a renovação e a melhoria dos seres vivos. Acontecem para manter o equilíbrio natural e auxiliar na evolução e progresso como um todo, tanto para a matéria quanto para o espírito. Então, a necessidade de destruição é proporcional ao grau evolutivo dos diversos mundos e vai desaparecer no mundo com estado físico e moral mais apurado. Na Terra, a necessidade de destruição diminui à medida que o espírito supera a matéria, como nós falamos lá no início. Os flagelos destruidores fazem a civilização caminhar em poucos anos, o que levaria séculos para conseguir sem a prática da lei do amor. Então, quanto mais a gente vira as costas para Deus, para o amor, para os ensinamentos de Jesus, mais necessários serão os flagelos naturais, né? Que são esses flagelos destruidores. À medida que a gente evolui e não precise mais desse tipo de destruição para a nossa evolução, os flagelos destruidores também deixam de ser necessários, né? Então, quando a gente fala de terremotos, maremotos, inundações, doenças como a gente está vivendo hoje, né? Elas deixarão de serem necessárias quando a gente conseguir evoluir com o amor. Então, a gente tem, né, a evolução pelo amor ou pela dor. Já precisamos de muito mais dor do que nós precisamos hoje, mas ainda, infelizmente, não conseguimos evoluir apenas com o amor. Chegaremos lá. A gente está no momento de evolução planetária, como já falamos em vários dos nossos evangelhos,
Então, nesse momento, a gente precisou de um acelerador, né? E, sem dúvida, essa pandemia é um flagelo destruidor e que veio como uma função aceleradora da nossa própria evolução. Alguns aproveitarão, outros, infelizmente, precisarão de uma outra oportunidade. Se o homem compreendesse a vida como ela realmente é, entenderia o pouco que esses flagelos destruidores representam em relação ao infinito, pois essas vítimas, em outra passagem pela carne, serão amplamente compensadas se souberem suportar seu sofrimento sem murmurar. Os flagelos destruidores, muitas das vezes, têm uma utilidade física ao mudarem as condições de uma região, o que, entretanto, só resultará em bem para gerações vindouras, né? Então, a gente muitas vezes sacrifica alguém que passa por aquele momento, né? Que é um momento para a eternidade, é realmente algo muito pequeno para a eternidade, e se a gente for paciente, resiliente e entender o ensinamento que aquele momento está nos dando, a gente vai passar isso com menos dor e certamente a gente vai ter algo muito melhor pela frente e as gerações que virão terão um planeta também muito melhor pela frente. À medida que progride em conhecimentos e experiência, o homem vai conseguindo conjurar esses flagelos, prevenindo-se de suas causas. Então, a gente está falando de doença hoje, né? Muitas das doenças que nós tínhamos antes não matam mais, né? É um exemplo, pela evolução do próprio homem, da ciência e da medicina. Então, catástrofes que aconteceram muito em alguns lugares, o homem aprendeu a se proteger daquelas catástrofes, né? Então, o homem também vai evoluindo e gerações futuras vão se aproveitando de sacrifícios, entre aspas, de gerações passadas, né? Alguns flagelos são necessários de caráter geral e estão nos decretos da própria providência divina para que haja evolução daquela espécie, daquele local. E contra esses o homem nada pode opor, somente lhe restando se submeter à vontade de Deus. Então, aí é a resignação, né, a resiliência. Kardec comenta que, havendo soado a hora da partida, a morte virá de qualquer modo, por causa comum ou por meio de um flagelo, né? A única diferença é que, nesse caso, no caso dos flagelos, o maior número parte ao mesmo tempo. Se, no entanto, pensarmos a humanidade em seu conjunto, esses flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Então, é assim que a gente tem que encarar o que a gente está passando. É difícil, mas não passa de um estalar de dedos perante a eternidade. Então, se nós estamos passando pelo que nós estamos passando, nós combinamos, nós sabemos, né? E certamente é por um bem da nossa própria evolução. A morte chega para todos, o desencarne chega para todos, dentro do momento combinado, dentro do momento necessário, né? Mas nesse momento dos flagelos a gente vê o maior número acontecendo, isso nos choca, isso ainda nos traz uma sensação de insegurança, mas é um aprendizado necessário para toda a humanidade e é algo mais geral, não para alguns grupos, né? Então é necessário que todos possam refletir e evoluir nesse momento. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A frase aí do Lavoisier. Então, como que a gente deve fazer a nossa transformação interna para que os reflexos das mudanças alcancem o que está à nossa volta, né? Como que a gente tem que fazer isso, né? Então, é com o nosso próprio pensamento, que é dele que tudo se origina. Então, se a gente pensar positivamente, se a gente pensar coisas boas, certamente a gente vai fazer, a gente vai colocar em prática coisas boas, pensamentos e atitudes de luz, pensamentos e atitudes que tragam positividade para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta, pensamentos e atitudes que trazam utilidade para o mundo à nossa volta. Então, somente dessa forma a gente vai se transformar e a gente vai transformar o ambiente que a gente vive. Com o conhecimento, com o estudo, a gente amplia a nossa visão e enxerga mais longe do que apenas ao nosso redor. Então é isso que hoje a gente precisa entender, que toda transformação é para evolução
além da evolução pessoal, é para a evolução dos seres que aqui habitam, é para a evolução do planeta. Então, a gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar coletivamente. Quando a gente pensa somente no nosso umbigo, fica mais difícil de entender. E quando a gente começa a conhecer e estudar, a gente entende que a gente faz parte de um todo e que a gente precisa passar por transformações que a destruição, que a lei da destruição nos traz, para algo muito maior do que essa vida tão ínfima em relação à eternidade. Somos herdeiros de nós mesmos. Lembremos que, segundo a lei da reencarnação, retornaremos ao nosso planeta. Vamos transformar a nós mesmos sem precisar destruir. Então, a gente vai retornar para o nosso planeta se a gente tiver mérito de retornar para o nosso planeta. Se não, seremos úteis em outros locais. Evoluiremos sempre. Para nós mesmos, para o próximo e para toda a cadeia universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Então, a lei é inexorável, a lei divina é perfeita, é justa, é bondosa e misericordiosa. Então, a gente não tem que ter nada a temer, a gente tem que confiar e seguir sempre em frente, transformando a nós mesmos e o ambiente ao nosso redor. Agradeço a atenção de todos, espero que tenham aproveitado. Comentem, participem, deixem seu like, ativem aí o sininho, né? Assinem o canal. Certamente para a gente fazer o GEAFA e o movimento humanitário algo maior e que passe por nós e pela nossa geração. E é isso, vamos nos transformar e transformar positivamente o nosso planeta e pensando sempre nas gerações futuras, das quais, se merecermos, certamente faremos parte também. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima semana, fiquem em paz e nos vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado a todos e até a próxima.